Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 51 do Destino de Saudade com o Sr. Rui Miguel Tavares. Ruizinho. E o Sr. Pedro Jorge E o Cunha. Sr. Pedro Cunha. Muito obrigado, Rui. Regressado eu das nuvens dos Alpes, nuvens alpinas, Exatamente. das terras da Heidi. É verdade. Oh, Rui, eu estive 4 dias desligado do mundo real, ali no meio das montanhas, no paraíso alpino. Bem, imagino. Pensaria que quando voltasse a este programa contigo que estava tudo resolvido no campeonato, mas não. Não. Portanto, vamos para a última jornada com tudo, não diria tudo em aberto, mas com uma dúvida aqui, uma interrogação em cima E uma dúvida importante, do nome não é? de campeão. Quem vai ser campeão? No fundo, os 2 lugares da despromoção já estão resolvidos. A Europa também, Playoff sobretudo também, não é? da Liga dos Campeões. Playoff também, nem mais, Marítimo. Eu hoje tenho mais dúvidas do que certezas, porque eu tive mesmo 4 dias Acho de paz bem. e amor no... Sim, acho muito bem. E de facto há esta questão do título, que é intrigante a forma como o Benfica está a deixar a queimar pontos, a queimar etapas. Dá que pensar porque obviamente que basta um empate com o Santa Clara e basta um empate se o Porto não ganhar por 11 diferença, que é isso que está na base do critério de exemplo, o primeiro critério. Mas o Benfica teve tudo à sua mercê e agora ainda está por fazer a festa. E isso de facto é intrigante. Basta o empate com o Santa Clara, que é o último classificado já despromovida há algum tempo. Uma equipa que nunca teve muita regularidade por cima, porque regular foi, mas por baixo. Portanto, basta um empate. O Benfica já foi campeão a jogar em casa com o Santa Clara, no tempo do Bruno Lage. Portanto, seria uma segunda vez. É o mais provável, convenhamos. Desse jogo também teve que ganhar ou empatar para ser campeão? Boa pergunta. Ou já chegou campeão a esse jogo? Não. Isso é o jogo do título. Tinha mesmo que... Era o jogo do título. Pontuar. E ganhou 4-0. 4-0. Sim. Desta vez, de facto, é como eu te digo, houve muitas hipóteses, porque já teve 10 pontos de avanço. Aos 20 e tal minutos do clássico, estava com 13 pontos de avanço. É verdade. E agora está aqui, o que demonstra uma certa irregularidade nesta ponta, uma tremenda irregularidade nesta ponta final. Claro que se for campeão tudo é esquecido, mas o Benfica poderia ser um campeão autoritário e já não vai ser. Isso já perdeu essa hipótese. Sim. De ser um campeão autoritário, como foi, por exemplo, o Porto do Mourinho, o Porto de Vilas Boas, porque antes do Mundial sentiu-se isso, né? O Benfica estava com pujança, mesmo depois daquela derrota 3-0 pesada em Braga, que é uma derrota justíssima. Mesmo assim, o Benfica recompôs bastante depressa e, portanto, o Benfica retomou. Empata logo assim contra o Sporting, não é? Depois de Braga, 2-2, sim, 2-2. em casa, exatamente. Portanto, repete o resultado agora, deste Exatamente. fim de semana, 2-2-2. O Sporting é a única equipa que não perde com o Benfica. O que demonstra que o Ruben Amorim preparou bem os 2 jogos, porque não foram 2-2 de aleatórios caídos do céu, não. O Ruben Amorim preparou bem o jogo. E quando muitas vezes as pessoas dizem que o Porto foi à luz, enganaram o Benfica, porque de facto enganou, à conta de uma tática já previamente desenhada, claro que sim, mas antes disso o Sporting já tinha feito na luz, em janeiro, e foi muito interessante, só que o Sporting, claro, não tem o plantel nem a força do Porto. A força física e a força mental, e a força física notou-se agora no José Alvalade. E tu estiveste em Alvalade, e eu gostava de ouvir a tua opinião. Primeiro porque eu não vi o jogo, de facto, como tinha já referido. E depois porque aquilo que me disseste em off foi muito interessante. Portanto, uma primeira parte muito verde e branca, de domínio completo do Sporting. O Zé até nos dizia que o Pedro Gonçalves falhou um golo de forma quase impossível. Da bancada, eu, que sou pitosga, vi que foi um falhanço, uma jogada entre o Esgalho e o Edwards, com o cruzamento do Esgalho entre o guarda-redes e o defesa, portanto a bola é mais de meio golo. Sim. E de facto o Vlaco Dimos estava batido, porque o Vlaco Dimos estava a cobrir o primeiro poste, digamos. E a bola já tinha passado. Portanto era mesmo a encostar, e o Pedro Gonçalves não conseguiu encostar. E é uma grande perdida, mas eu da bancada não achei que fosse um escândalo. Pronto, é uma perdida, siga. Depois, até pouco tempo depois, há um grande remate do Esgalho, primeira, e o Vlaco Dimos faz uma grande defesa. E lá está, da bancada, eu até pensei que a bola tivesse ido por cima da barra por si só, mas não, a bola era golo. E o Vlaco Dimos é que esticou-se para canto.
Portanto, o Sporting, sinal mais muito acentuado. Já tinha acontecido na Luz, reafirmo. E depois apareceram os golos. E o Sporting, ao intervalo, a ganhar 2-0. Obviamente que se pressentia que o Benfica ia mudar alguma coisa e, portanto, essa mudança seria para melhorar, até porque piorar é impossível. Muito mau. Porque o Benfica entra em campo, ou melhor, o Benfica vai a jogo a pensar, se ganharmos, somos campeões, né? Perspectiva benfiquista. Sim. E entrou sem nada, o que é... Também é estranho. Voltas a dizer, é intrigante. Nada. João Mário muito assobiado cada vez que tocava na bola, talvez por isso tenha ficado depois no balneário, e o próprio Roger Smith admitiu que o quis poupar. Entrou o Bá para lateral direito e o Orns ocupou o seu lugar da meia esquerda, sim, como faz de forma bastante coerente e de facto ele parece que é a bússola do Benfica. Obviamente que o Rafa Silva é o homem do campeonato, porque marca o gol no Dragão e marca o gol ao Braga, portanto é o homem que aparece nos momentos decisivos. Fundamentais, sim. Mas se me pedisse para escolher um jogador que fosse regular, coerente com a ideia do treinador, é o Orns, é uma coisa extraordinária. Ele faz uma época muito boa. Eu não o conhecia, portanto, nem eu, surpresa absoluta. Sim, nem eu. E gosto muito de vê-lo jogar também eu. Em qualquer posição, menos lateral direito. Obviamente que ele cumpre, sim. Mas tira muito à equipa. Claro. O não estar o Orns nem mais. Sim. Isso notou-se. É quase um bocadinho como a história do PP no Porto, não é? Ele cumpre muito pelo lateral direito, mas faz muita falta na frente. Lá à frente, claro. E o Orns, num estilo diferente, é um bocadinho a mesma história. Sim, verdade. E aliás, o primeiro remate de todos da segunda parte, logo no primeiro minuto, é dele. É do Orns, fora da área. Não sei se é a baliza ou não, mais uma vez da bancada, não percebo. É uma boa defesa do Israel, portanto é um lance artístico. O remate é espetacular e a defesa também o é. Se calhar, se vou ver pela televisão, ok, é mais um lance de futebol. E tu pressentiste essa queda do Sporting no jogo? Não é bem pressentir, é perceber que no primeiro minuto há esse remate, no segundo minuto há logo também uma jogada de ataque e tu ficas a pensar, ok, o Benfica está a crescer e o Sporting está a tentar controlar, só que o Sporting nunca controlou, deixou de controlar, deixou de dominar. Houve ali um período zen do Benfica, entre o minuto 60 e tal e até aos 80, o Benfica desapareceu um bocado do jogo. Talvez o Sporting se tenha assenhorado mais, mas foi uma segunda parte muito confusa do Sporting, com muitos passos errados, sobretudo na defesa. Não havia ligação entre a defesa e o meio campo sequer. O ataque, sem essa ligação, então estava totalmente desapoiado. Há uma jogada maradoniana, entre aspas, do Ugarte, que depois o passe para o Paulinho não surte efeito, porque o Otamendi adivinha e corta. Mas é um Sporting muito abaixo daquilo que tinha feito há menos de 15 minutos. Isso. Mas o Sporting aí até tem duas oportunidades. Uma é o Morita, um remate à entrada da área, um remate picado, em que a bola bate na relva e sobe e passa ligeiramente da trave, já que o Vlaco Dimos um bocado desenquadrado da baliza, que o Vlaco Dimos tinha feito uma defesa apertada, não me lembro remate de quem, e há aquela oportunidade muito boa do Paulinho, em que ele tira o António Silva do caminho com o pé direito e depois remata com o esquerdo e a bola embate no pé, que está no pé de apoio do Vlaco Dimos, que está no chão. Uma defesa muito parecida, fez-me lembrar, uma defesa muito parecida com o Elton, num duelo com o Mossoró, na final da Liga Europa. Lembro-me perfeitamente. É daqueles lances que o guarda-redes sabe que deixar o pé vai ser útil. E foi. Casilhas no final do Mundial 2010. Nem mais, verdade. Na cara com o Robben, talvez. Robben, sim. Aqui não foi tão evidente o pé, mas nota-se que de facto há ali uma coisa, a bola bate na linha e depois é no pé. E pronto, isso foi aos 86 minutos. Pronto, e quando o quarto árbitro lança a placa dos 8 minutos, o que se sente no estádio, primeiro é indignação, porque acha-se exagerado os 8 minutos. Não tenho noção se é ou não, não me lembro. Sei que a primeira parte foi sempre corrida. Não houve nada, só houve uma pequena indisposição do Diomandé. Diomandé teve ali um período em que o jogo parou por causa dele. Portanto, do tempo de desconto foi 1 minuto. Agora, se os 8 são ou não justos, não sei. Não posso avaliar. Sei que quando a placa se levanta, há uma série de assobios
e há assim um desassossego. O estádio sente que algo de mal para o Sporting podia acontecer. E não se percebe esse desassossego. E depois, de facto, o Benfica é aquela equipa que nada tem a perder. O Sporting também não teria, porque o Boa Vista é empatar com o Braga na véspera, portanto, dera mais um match ball ao Sporting, e o Sporting desaproveitou. E o Benfica, quando acaba o jogo com o 2-2, sabe a vitória, porque senão estaríamos a falar da obrigação do Benfica ganhar o Santa Clara. Faz toda a diferença para o outro jogo. E já lá vamos. Já lá vamos. Portanto, a partir de agora, o Benfica, para ser campeão, precisa apenas de empatar contra o Santa Clara. De uma forma objetiva e realística é isso, não é? Ou seja, o jogo começa e o Benfica é campeão. Está 0-0. Está 0-0. Se o Mateus Babi e companhia não fizerem um golo, o Benfica será campeão na Luz. Sim, será campeão, mas é como eu te digo, e muita gente fala do campeonato como uma maratona, e tem razão, claro que é, e este ano então foi mais maratona ainda por causa do Mundial. Exatamente. Mas há maratonas e maratonas, e eu lembro-me do Carlos Lopes ganhar em 84 e de dar uma volta da Olímpica com a bandeira. Sim. E o segundo e terceiro classificado ainda não tinham pisado o estádio. Portanto, isto é ser campeão. Isto é ser campeão. Com classe, não é? Exatamente. Não é agora o Benfica que está a cortar a meta em primeiro, claro, mas está a olhar para trás, não é? E está a pensar, deixa-me pôr assim a cabeça à frente para garantir o meu lugar. Portanto, é um campeão assustado, diria. E não devia ser, porque de facto o Benfica é líder isolado desde a quarta jornada, que é a jornada em que o Porto perde 3-0 em Vila do Conde. Numa primeira parte... O Taremi foi um penalti também nesse trágica. Jogo. Sim, a primeira parte trágica. A primeira parte foi trágica do Porto em Vila do Conde. Exatamente. Se bem me recordo, o Zeca até foi ver esse jogo aos Arcos, não foste, Zeca? Não foste ver o Rio Ave Porto? Ou foi o Tiago? Talvez o Tiago. Eu lembro de falar com um de vocês os dois que tinha estado nos Arcos e que tinha comentado comigo que, assim, ao vivo, nunca tinha visto uma exibição tão fraca do Porto. Talvez o Tiago, mas eu confirmo com ele. Sim. Isso foi quarta jornada, portanto o Benfica começa aí. E o Porto este ano cometeu... foi uma equipa muito irregular, claro. instável. Sim. Muito mais do que tem sido com o Sérgio Conceição. E o Benfica, por outro lado, até ao Mundial foi impecável. Praticamente perfeito, imaculado. Sim. Lembro-me do empate em Guimarães. Sim, ok, mas não é... Pronto. Depois recomeça com aquela queda em Braga, Alvalade, depois retoma novamente. Depois a segunda volta é extraordinária. E depois tem de facto essa possibilidade de ser um campeão autoritário, poderoso, intocável, e começa a cometer umas gafes. Sim. Há um jogo péssimo que é em Chaves. Contra o Porto perdeu muito bem, em Sim, Chaves o Porto, foi fraco. mas o Porto é um jogo de igual para igual. Exato, Agora exato. O que eu acho extraordinário é em Chaves, num estádio só de benfiquistas, ou melhor, só com benfiquistas, porque o Benfica de facto é a única equipa que consegue levar toda a gente para todo lado. E eu acredito que se o José Alvalade fosse bar aberto, no sentido dos bilhetes, olha, escolham. Percebo. É que se calhar não sabes, mas porque estiveste a curtir. Exatamente. Eu tenho aqui a curtir a minha movida. Eu é que estive no Paraíso Zen. Exatamente, tu estiveste no Paraíso Zen. O derby não teve mais de 40 mil espectadores, portanto, teve abaixo de 40 mil, 39 e tal. E havia muitas clareiras. E isso confirma o divórcio que há entre adeptos e equipa. Isso é muito pobre. Também com o medo de ver o rival festejar na tua casa. Que aconteceu uma vez na história, não é? Em 75, sim. Um gol do Diamantino Costa, o loiro. Logo depois da Revolução de Abril. Sim, exatamente. Foi a única vez, portanto, o Benfica teve a segunda possibilidade de acontecer isso. A possibilidade de acontecer. Não aconteceu, mas lá está. O Benfica consegue encher todos os estádios. Percebeu-se em Chaves, percebeu-se em Portimão, percebeu-se em Barcelos. De facto, nota-se, através da televisão, das imagens e até do som, que há muito calor humano e a chegada do autocarro é todo um acontecimento. Por isso mesmo é que eu digo, o Benfica, que é sempre candidato ao título, perdeu aqui uma hipótese de se afirmar no panorama nacional. Ou seja, é campeão, sem dúvida, não era já há 3 anos, porque foi Porto, Sporting Porto. Exatamente. Mas perdeu gás. Essa derrota em Chaves é uma derrota pesada por ser nos descontos, por ser num pontapé de baliza e num erro do capitão. E é um jogo muito fraco do Benfica. Portanto, o Benfica não
não teve ocasiões flagrantes, digo, ocasiões no plural. Sim. Portanto, não foi uma máquina de... Sim. Com o Braga foi... Esse jogo o Chaves viu muito bem, vi do princípio ao fim. Portanto, é mesmo isso. E o há ali Chaves um lance do João Mário em que a bola é cortada na linha, não é? Sim, é uma grande oportunidade. Logo é única, não é? parte. Diria que é... Já foi há algumas semanas, posso estar aqui a passar uma coisa, mas eu acho que é a única. É assim, a grande oportunidade. Pois há aquele lance que eventualmente podia ter sido penalti ou não, aos 90, mesmo né? antes, mas já nos descontos. Ela faz o desespero absoluto. É sobre o Otamendi, não é? Otamendi com o Paulo Vítor, guarda-redes dos Chaves, e um defesa, que agora também já não me recordo de quem era. Mas acho que é um jogo, olhando para a big picture, falhado pelo Benfica. Sim. Muito nervosismo. Portanto, entraram mesmo com... Na altura, a cabeça estava pesada e a bola queimava. Vinham da derrota contra o Porto, derrota contra o Inter também. Sim, e lá está, depois o espaço europeu deixou de ser um espaço de conforto para ser um espaço de desconforto e de dúvidas. Claro. E o Benfica, que parecia poderosíssimo a nível interno e externo, começa a dar sinais de fraquezas, de habilidades. Sim, aí começa. É verdade que depois já há 1-0 ao Estoril, que é um jogo normal, portanto o Benfica controlou e dominou, embora fosse um resultado magro. Mas lá está, é a diferença entre 1-0 ao Estoril e 2 semanas depois 1-0 ao Braga. A diferença é abissal, porque o Benfica com o Braga, de facto, é autoritário. Grande exibição do Benfica. É 1-0, é muito magro. Se fosse 3 ou 4, era justíssimo. Tal como em Barcelos na semana anterior, 1-0 só aparece pelo Chiquinho, suplente, aos 60 e tal minutos, mas, assim, até ao golo, o Benfica teve 2, 3, 4 oportunidades de golo claras. Em Barcelos e contra o Braga em casa, o Benfica aí retomou o andamento. E agora caiu no José Alvalade e isso dá que pensar. Porque é que uma equipa tem estes altos e baixos tão flagrantes? Sobretudo, no jogo com o Sporting, dentro do próprio derby, não é? Sim. A primeira parte totalmente falhada, isso. Sem chama nenhuma. É difícil. Nós aqui nestas conversas tentamos perceber as coisas. Não dá. Mas nós temos um limite. Sim, para ali o muro, claro. E nós em off eu até te perguntava que, aliás, comentava contigo, antes de virmos gravar, que me faz muita confusão a quantidade de vezes que isto acontece. Uma equipa hiperdominadora até ao intervalo, que sabe que vai enfrentar uma reação do oponente na segunda parte e não tem capacidade como tu disseste há um bocadinho, de controlar o jogo. Sim. Descontrola-se o jogo e essa equipa mandona acaba por ser subjugada. Sim. Não sei se foi exatamente assim que aconteceu no derby, porque eu não vi de facto e é importante lembrar isso. Sim. Não, o derby... Mas muito mais Benfica na segunda parte. Isso também, atenção... Entre o deve e haver, eu prefiro o Benfica, porque recuperou, não é? Ou seja, começou mal e recuperou. E o Sporting estava bem. Exatamente. Então é a primeira vez de sempre que o Sporting perde uma vantagem de 2 golos com o Benfica. Em 89 anos de história. Incrível. Acho que isso diz muita coisa. E outro apontamento que me deixou fora de mim, no sentido em que há uma grande discrepância entre as duas equipas em jogos do José Alvalade. O Benfica tem mais vitórias do que o Sporting, portanto o Sporting que podia ter... Que é uma coisa também completamente... Não faz sentido nenhum, mas pronto. O Sporting podia ter chegado ao empate, portanto podia ter igualado o número de vitórias do Benfica, não igualou com aquele golo do João Neves, portanto ficou 2-2. Quer isso dizer que nos últimos 11 derbys para a primeira divisão no José Alvalade, 11, o Sporting ganhou um jogo, o que é inconcebível. Inconcebível, seja o Farense, seja o Chaves e, sobretudo, seja o Sporting. Não pode ser. E muitas vezes, seja qual for o treinador, seja qual for a tática, seja qual for os intervenientes, não pode ser. Isto é inconcebível. Há umas semanas nós falávamos um bocadinho, não sei se te recordas, eu perguntava-te a atmosfera que tinhas encontrado no Dragão, na Luz, em Alvalade. Sim. E ouvindo as tuas palavras, socorrendo-me nelas, eu dir-te-ia que no Dragão isso era impossível acontecer. Ou seja, o Benfica poder chegar ao Dragão ser campeão e o Porto se tivesse a ganhar por 2-0, posso estar a ser completamente pouco rigoroso, mas acho que era impensável o Benfica buscar uma desvantagem de 2 golos no Dragão neste contexto muito particular. Sim. Acho que era impossível. Porque o ambiente é de... é um fervor diferente. Sim, é o que eu te digo. 39 mil pessoas não fazem jus ao estádio. Não sabia disso, mas de facto muito mal. E notava-se as fileiras, sobretudo de atrás das balizas. Muitos lugares vazios. E isso dá pena porque a equipa precisava desse apoio para tentar o terceiro lugar.
Porque é assim, aquele gol do João Neves não significa só o empate e a tal estatística do menos vitórias em casa com o Benfica, do ter uma vitória só nos últimos 11 jogos, significa também o 4º lugar, portanto o Sporting pela 14ª vez acaba o campeonato em 4º lugar, 14ª vez. Também não existe, não é? Portanto, uma equipa que é grande... 14 vezes fora dos três primeiros. Não pode ser, não é? Aqui a coisa boa é a última vez que acabou em 4º foi campeão no ano seguinte, portanto o Sporting pode apoiar-se nessa estatística. Foi em que ano, Rui? Então foi em 2020, depois foi campeão em 21. Ok, muito bem. E é uma coisa muito recente, Sim, exatamente. Pronto, lá está. Os últimos 4 anos acabou 2 vezes em 4º, o que diz bem, é sintomático. Portanto, 14... Demonstra o crescimento do Braga, não é? Sim, que é sim, mais do que evidente. Não, isso é mais que evidente, sim. E já dura há mais de 10 anos. O Braga que fica pela 4ª vez na história num dos 3 primeiros lugares. Sim. Por acaso até pensava que era mais. Sim. Mas é interessante também. Então há de ser o Domingos, né? 2010. Sim. Há de ser essa de 2020, em que o Sporting acaba em 4º. E falta uma. Mas não sei qual é. O 00 tem publicado aqui algumas peças interessantes nos últimos dias. Aproveitaram bem a minha ausência para brilharem. E é assim mesmo. O Porto pode ser campeão se o Benfica perder contra o Santa Clara e o Porto ganhar, naturalmente. Pois, isso claro. Se o Benfica empatar, é altamente improvável que o Porto seja campeão, porque o Porto teria que ganhar por 11 golos de diferença ao Vitória Sport Clube de Guimarães e o Benfica teria que empatar ou 2-2 ou 3-3. Sim. Numa peça assinada pelo meu colega o Francisco Paulo Carvalho, muito curiosa, o Porto já ganhou ao longo da história 4 vezes, é giro, 2 vezes por 11-0 e 2 vezes por 12-1. 12-1, sim. A última das quais, rufem os tambores, em 1946. Portanto, não sei o que é que tem a dizer. Isso é 5 milímetros, não é? Portanto, já foi há muito tempo. O Vitória já tem um lugar na Taça UEFA, assegurado há 2 jornadas. É uma equipa que tem vindo a crescer, que teve um início, teve uma primeira volta, digo eu, algo irregular, muito afastada ali dos lugares de acesso, porque era muito Casa Pia. Sim. E atenção, seja qual for o resultado do Casa Pia, para mim é a grande sensação da época. Jogaram sempre fora, o que é uma coisa que para mim é inexplicável, mas isso daria outro programa e não vale a pena. Isso. Não Até porque vale o a pena Casa entrar por aí. Pia é uma equipa que nas últimas décadas tem estado no 3º patamar, no 4º patamar, eventualmente os distritais de Lisboa. Pois, eu lembro-me de ver o Casa Pia nos escalões, no 3º escalão. 3º escalão. Ou seja, é aquilo que o Casa Pia faz a jogar no Jamor sem adeptos. É fenomenal. É fenomenal. Grande trabalho do Filipe Martins. Espetacular. Grande trabalho da SAD, obviamente. E jogadores que plantel bem cresceram. Escolhido, os jogadores muito interessantes. Sim. O lateral esquerdo é espetacular. O Leonardo Lelo, o Godwin também é um quebra-cabeças quando está bem. Gosto deste rapaz que tem jogado agora de vez em quando a ponta de lança, que é o Filipe Cardoso. Um brasileiro muito mexido, muito agressivo, interessante. Marcou agora este fim de semana. Marcou outra vez. O Ricardo Batista fez uma boa época, o guarda-redes também. Sim. Costumam jogar com 3 defesas e todos eles têm estado bem. O João Nunes, o Vasco Fernandes, o Fernando Varela, os Olotites, o Bolgado, que joga no Leixões também joga menos vezes. Portanto, uma equipa bem construída, percebe-se. Não, e atenção, roubou pontos ao Porto. É isso, 0-0 no Jamor. E mesmo no Dragão fez um grande jogo. 0-0 com 10. É jogar com 10 desde os 40 minutos mais ou menos. Sim, espetacular. Isso é mesmo para acabar o Casa Pia. E é uma equipa que não joga a defesa. Exato, que não joga a defesa, gosta de ter bola, sabe ter bola, sabe estar em campo e depois não tem o mais importante, que são os adeptos. Exatamente. A casa. Claro. Já agora, aquilo como é que está? Sei que tem um bom restaurante de leitão, não é? Onde tu vais de vez em quando. o Pinamanique. Sim, Pinamanique, não sei, eu não lembro agora se é o Rei do Leitão ou Dom Leitão. Mas as obras estão a haver obras de requalificação, de ampliação? As obras foram... a Câmara autorizou agora, deu sim agora no final da época. Portanto, estamos a falar mais uma temporada ou meia temporada a jogar fora, não é? Tanto assim é que o Casa Pia ou está a chegar ou já chegou ao acordo para jogar no Restelo. Portanto, o dinheiro que o Casa Pia perdeu nesta brincadeira, dizem-me assim, o regulamento prevê um estádio, mas porquê que prevê? Imagina, o campo do Casa Pia de facto leva 1000 e tal pessoas. Não tem 4 bancadas, não. Mas porquê que tem que ter porquê? A sério?
A minha pergunta se o estádio é assim... Se aquelas 1500 estão em segurança... E não só. E o estádio? Vão ao Jamor. Imagina que o Sporting não tinha o estádio completo e ia para o Jamor. Ok, sim senhor, mas o Sporting leva uma multidão atrás. Sim. Portanto, ok, o Jamor justificava-se. Não, vais ver a estatística de adeptos no Jamor, dos jogos do Casa Pia. São 500, 800, 1000. Portanto, podia ser perfeitamente em Pinamanique. As condições de segurança é aquilo que nós queremos ter. Não pode haver uma regra, senão, porque a regra não pode ser aplicada a todos, porque todos não têm as mesmas condições, as mesmas armas. Portanto, isto para mim é do dinheiro que eles gastaram, que não sei quanto foi, dava para contratar 1 ou 2 jogadores. Sim. Provavelmente. O aluguer do Jamor de 15 em 15 dias, mais a polícia, mais isto, mais aquilo. Não, uma fortuna, uma pequena fortuna, afinal da época. Uma fortuna para um clube que não ia à primeira divisão há 83 anos. 80. E só lá está, e temos de ser também justos, porque de facto teve alguém que decidiu investir no Casa Pia, que é um histórico clube que já falamos aqui algumas vezes, que tem um papel muito importante na história do futebol português, na própria seleção nacional. É verdade, sim. Mas é isso. Mas estavas a falar do Casa Pia, eu estava a falar do Porto Vitória, né? Os 11 gols de diferença, e dizer que na primeira volta o Casa Pia foi a grande surpresa, depois na segunda o Arouca também se intrometeu, o Chaves também chegou a ter momentos muito bons. E abdicou de se inscrever nas provas da UEFA. Sim. Mas aí, o Radi não gostou de terceiro absoluto. Nosso amigo Radi. Lá está, era outro programa. Porquê é que eu tenho que pagar uma inscrição? Então, mas eu em agosto, eu presidente do Chaves em agosto, ou do Casa Pia, vou pagar uma coisa à UEFA para entrar? Eu não sei. Eventualmente para nada, não é? Porque pode ser para nada. E no caso do Chaves há uma grande possibilidade de não ser para nada, não é? Claro, sim, mas porquê a obrigação esta licença... de uma inscrição? Sim. Isto é, o mais natural é o Chaves acaba em 6º lugar e paga a posteriori, não é? Logo. Naturalmente. É tipo o Aves ganhou a Taça de Portugal, não jogou a Europa. Pois não. Porque não se inscreveu. Então, mas quem é que é o presidente que diz, olha, modernices. Vamos à meia-final só, não pensem em ganhar porque não vamos à Europa. Isso não existe, é um pensamento aberrante. Mas o Vitória, retomando pela última vez, o Vitória de facto esteve ali, 9º, 10º, 8º, e agora, na parte final, de facto, ganhou uma certa consistência e garantiu a Europa. Agora, claro, 11-0 era um cenário surrealista, muito embora ainda há pouco tempo eu tenha havido aquele 10-0 de Benfica ao Nacional. Com o Bruno Lages, creio eu. É possível, foi. Era Bruno Lages contra Costinha, creio exatamente. Contra Costinha. Benfica Nacional. 10-0. Minha nossa. Mesmo assim era preciso mais um gol. Exato, não chegava. Não chegava. Rui, o Porto ganhou 4 vezes por esses 11 golos de diferença. 38-39 contra o Académico do Porto, que é um clube histórico na Rua de Costa Cabral, que eu creio que agora não tem futebol, tem só modalidades. Basquetebol. Depois, na época seguinte, 11-0 ao Vitória Futebol Clube de Setúbal. Em 41-42, 12-1 ao Carcavelinhos. O Carcavelinhos que deu origem ao Atlético, não é? Sim. É isso. Porque logo a seguir, em 45-46, é a última vez, o Porto ganha 11-0 precisamente ao Atlético. Ok. Boa. Ao Atlético. É um cenário irrealístico, completamente. Sim. E até o próprio empate do Benfica em casa, quer dizer, o Benfica em casa tem sido competente. Sim, muito. Não, o Benfica recuperou muita coisa que tinha perdido nestes 3 anos com Jorge Jesus. É verdade. Nisso há um total mérito para o Roger Smith. Agora, esta segunda volta tinha sido muito competente até chegar o Porto. Depois a equipa esfrangalhou-se e começaram a aparecer dúvidas. Umas dúvidas que se impunham, tipo, Florentino tinha feito todos os minutos. Exato. De repente deixou de ser opção no 11, aliás em Alvalade entrou como suplente pela 8ª vez, portanto já significa que houve aqui uma mudança de paradigma, mas também houve muitas dúvidas existenciais, que às vezes o que é importante é desvalorizá-las, mas o Chaves, por exemplo, soube explorar bem esse caminho, e os outros clubes também tentaram, mas não tiveram a força nem
E o Santa Clara, à partida, também não conseguirá fazer, apesar de, eu vou sublinhar isto, gostei muito de ver o jogo de Santa Clara no Dragão. Muito bons jogadores, bons executantes, perdeu por 2-1, creio eu, mas excelente resposta. Excelente resposta. Agora, parece-me insuficiente para ir estragar a festa pré-anunciada do Benfica com muitos meses de avanço, claro, até, não é? Sim. E vai ser um jogo com com os 2 treinadores estrangeiros do nosso campeonato, não é? O Danilo do Santa Clara, Acioli, né? Danilo Acioli, antigo defesa central. Exatamente. E o Roger Schmidt. Portanto, os polos atraem-se, o primeiro e o último. E antes já passamos para o Linho Desportivo, há aqui esta peça também muito interessante do Luís Rocha Rodrigues, nosso diretor 00, em que há e ele escreve com muita piada, uma minimíssima hipótese de o campeonato se decidir num jogo em campo neutro. Quero explicar isto a quem nos ouve. Vou chamar o Luís. Exato, chama o Luís. Podes ver aqui que ele explica mais ou menos bem isto. Tem a ver com se for 2-2, não é? Depois de esgotados todos os critérios de desempate. Se for 2-2, pois é isso, 2-2 e 11-0, ou 3-3 e 12-1. Nesse caso, todos os critérios estão empatados. É pontos, obviamente, diferença de golos nos jogos entre si, diferença de golos na competição, número de vitórias e número de golos marcados. Todos iguais. Portanto, campo neutro. É uma situação que seria inédita no futebol português. Aconteceu, não é? Nunca aconteceu. Já aconteceu em Itália, por exemplo, que é o famoso Spareggio. E foi um Bologna e Inter. Não me lembro em que ano. Estou tentado a dizer 64, mas tenho medo. Mas pronto. Mas já disseste. Está gravado. O Zeca já não apaga. Zeca, não apagues isto. Bologna e Inter ganham o Bologna. 2-0. Ok. Mas lá está, não sei se foi nesse ano ou não. Sei que foi numa fase dourada do futebol italiano em que as equipas da classe média foram campeãs. Foi a Fiorentina, foi o Cagliari e foi o Bologna. Não diria seguido, mas houve ali uma época. Sim. E pronto, estamos a falar do Inter, do Heleno Herrera, que foi campeão europeu em 65 e 64. Portanto, aliás, foi bicampeão. Europeu. Mas acho que o Bologna estragou essa bonita sequência de forma interna, com o Spareggio, com um jogo de desempate, 2-0. Em Portugal seria uma coisa extraordinária. Resta saber, o campo neutro seria onde, não é? O do Casa Pia está disponível. Tem tido pouco futebol. 750 pessoas. Só sponsors. Adeptos news. Ruizinho, vamos para o Domingo Desportivo. Bora, vamos lá. Domingo Desportivo. Ora bem, continuamos aqui em alemão, porque o nosso convidado especialíssimo do Domingo Desportivo, e a verdade é que mesmo que não seja campeão, porque é altamente improvável, é uma figura que vai ficar marcada nesta história da época 22-23. Sim. R. Roger Schmidt. Exatamente. Primeiro tem a ver com a situação de devolver o Benfica ao título de campeão. Portanto, é uma coisa que já não existe desde o Bruno Lage, desde 19, né? Portanto, é muito tempo para o Benfica, 20, 21, 22. Depois, é um pormenor curioso, é o mais velho do campeonato, 55 anos, portanto, o mais velho é campeão. Apanhaste-me de surpresa agora, não sabia disso. É o mais velho. E acho que o segundo é o Paulo Sérgio, tem 54. Mas são os dois bem conservados. É verdade. O desporto faz maravilhas. O Paulo Sérgio um bocadinho mais com uma barrinha mais proeminente, mas o Roger Schmidt está também conservado, está fit. E tem também a ver com uma situação, aliás, tem a ver com duas situações, uma puramente estatística e outra mais social, digamos. A estatística tem a ver com o facto de ser estrangeiro e o último ter sido o Quadriense. Portanto, 2006. Muito tempo. Ou seja, e ainda bem, muitos anos seguidos em que o treinador foi sempre português. É ótimo para nós, claro. Que convivemos tantos anos com húngaros, com ingleses, e depois, obviamente, brasileiros o Eriksen, também, Carlos Alberto brasileiros, Silva, nem mais, sim. Portanto, entramos aqui desde 2006 até 2022, uma sequência muito, muito generosa e inédita de só campeões portugueses. E agora, ao que parece, vai ser o Roger Schmidt. Portanto, entra aqui um alemão, que é o primeiro de sempre no campeonato português. Como curiosidade, nunca houve um português a ganhar um campeonato alemão. Portanto, estamos todos à espera ou do Abel ou do Mourinho.
Sim. Num Bayern, na vida, ou num Dortmund. Nem me recordo de nenhum português no primeiro escalão. Pois, também não. Recordo-me do Vítor Pereira no segundo escalão, no TSV de Munique. Sim. Diria com alguma segurança que na Bundesliga pois, também não estou a ver. Nunca tivemos nenhum português. Também não estou a ver, é verdade. E lá está, agora sou eu a dizer. Se houver uma falha, exato, espero que não nos estar digam. a dizer grandes Não digam. E a gente... esta parte o Zeca pode apagar. Exato. E a situação social tem a ver com a forma como o Roger Smith, perante todos nós, convive com os jogadores. De facto, desde o primeiro jogo, nota-se que ele entra no relvado, ele é todo sorrisos, sempre foi, mas uma coisa é ser sorriso na conferência de imprensa com os jornalistas, outra é ser no jogo. E no jogo ele de facto acaba e quando entra em campo sorri de uma forma genuína, diria. E o mais curioso é que os jogadores também correspondem a esse sorriso, também sorriem. E isso é uma vitória. É muito engraçado ver, porque não é costume haver este ambiente. Agora é muito normal as câmaras entrarem em campo depois dos jogos. E claro, pode haver sempre um desaguisado, um ar mais chateado, mais incomodado. Mas no caso do Roger Smith e da sua equipa, notou-se que isso é uma condição necessária, é uma condição de estabilidade. Aquilo existe porque sim, porque de facto eles estão bem no balneário. Parece uma coisa natural. Uns convivem com... Exatamente. Não é artificial, não é criado. Não. Muito interessante esse sorriso genuíno que de facto, enquanto o Benfica ganhou, nós aplaudimos, claro. Olha, engraçado este ambiente e tal. Depois houve aquela quebra, mas mesmo assim parece-me que a união está presente. E isso é muito importante numa equipa que tem muitos jogadores novos, né? Aliás, a própria figura do Benfica, como há bocado dissemos, é um elemento novo em Portugal e é estrangeiro. Fredrik Orns. O próprio Roger Smith entrou numa realidade que não era a dele. Ele não conhecia o Campeonato Português, nunca tinha estado cá, portanto foi uma situação muito interessante, um treinador chegar e vencer um pouco a imagem do Quadriense, do Trapattoni. Sim. Portanto, o Campeonato Português também é pródigo nisso, porque também acho que nós somos um povo que sabe receber. Laszlo Bologna também, sim, na primeira época. Portanto, e estamos só a falar deste século. Sim. 2002, 2005, 2006. Gostei, sobretudo, nesta fase final, da aposta decidida que ele fez no miúdo no João Neves. Sim, é verdade. Num contexto muito desfavorável, em que a pressão começava a ser... muito, asfixiante. Né? Claro. E o miúdo tem uma qualidade incrível. Incrível. A forma como ele consegue dar dinamismo à circulação de bola é muito rara. Sim, para a idade que tem. Bolas. E eu de olhar para ele, aqueles calções muito puxados para cima, estou a ver o João Moutinho. Ok. Claramente. Boa. Portanto, engraçado. O João Moutinho imberbe, não é? Mas um João Moutinho em potência. Sim, percebo-te. Com muita qualidade. Engraçado. E o miúdo, agora com este gol em Alvalade, mais um exemplo, apesar de ser um gol assim um bocadinho trapalhão, sim. às três tabelas, mas é ele que o marca. E portanto gostei também da forma decidida como o Roger Schmidt apostou no João Neves, excluindo, como tu disseste há um bocadinho e bem, o Florentino. Sim, houve aqui uma mudança de facto desse estilo. E atenção, o Benfica, o campeão Benfica, né, sábado, se empatar ou ganhar ao Santa Clara, tem algumas peças que jogaram nitidamente acima daquilo que nós esperávamos, né? Tipo Chiquinho. Ninguém esperava este. Florentino. Gonçalo Ramos. João Mário também marcou muitos mais gols do que o habitual. Ok, muitos penaltis, mas não interessa. É um jogador que de facto é bastante eficaz. Aliás, fizemos uma reportagem sobre o João Mário até à véspera do jogo contra o Porto e até aí ele estava a ser um dos 3 mais influentes do Benfica. Depois tem uma quebra agora muito acentuada também. Sim. Grimaldo, grande época. Sim. Grimaldo. O António Silva. E o Bá. António Silva, boa surpresa. O António Silva também é um miúdo. Estamos a falar dele, foi ao Mundial, parece que aconteceu há muito tempo. Não, o António Silva é uma descoberta de setembro do ano passado. Não é? E porque o Morato Overíssimo lesionou-se, como é que portanto, já não me lembro. O Benfica começou a época com 6 centrais, incluindo aquele central alemão que esteve cá há uns meses.
Eu nem me lembro disso, a sério. John, já vou ver. Agora esqueci-me do nome dele. Tranquilo. John Brooks. John Brooks. Também esse não é americano? Não, acho que é alemão. É sério? Ou é americano? Eu acho que é americano, acho que ele até marcou. Não, vinha da Alemanha, exatamente. Ok. Vinha da Alemanha, mas deve ser norte-americano. É internacional americano, até marcou no Mundial e tudo. Exatamente. Portanto, John Brooks, João Vítor, passei para o Nantes, Lucas Veríssimo 3, Morato 4, Otamendi 5 e o António Silva 6. À partida, o António Silva destes 6 não seria o titular no início da temporada. Nem sequer começou a época, não é? Eu acho que não. Vamos ver já. Foi Otamendi e Lucas? Ou... O Lucas Veríssimo já vinha lesionado da época anterior. Então terá sido o Morato. Agora vamos lá ver. António Silva. Quando é que ele começa a jogar a titular no Benfica? Só mesmo para acabar, o Sr. Roger Schmidt e o nosso Domingo Desportivo. E ele já leva 44 jogos e 5 golos este ano. E o primeiro jogo que ele faz esta temporada, portanto, é logo... Depois ainda faz um jogo na equipa B, este ano da segunda divisão, contra o Académico de Viseu. 2 jogos contra o Tondela, o segundo jogo na segunda liga, e depois começa a jogar na equipa principal no Bessa, em 27 de agosto, num 3-0. Portanto, e quem estava a jogar antes era o Otamendi com o Morato. Com o Morato. Portanto, ele começa no Bessa e nunca mais... Não. A forma como chegou e se impôs é espetacular. É incrível. E até vai ao Mundial, não é? Exatamente. Mais um mérito do Roger Schmidt e de quem trabalhou o António Silva também Óbvio. No passado. Mas, ok, há aqui muitas coisas boas que o Roger Schmidt deixa no Benfica e merece esta aparição especial é verdade. no Domingo Desportivo. Ruizinho, como nós tínhamos anunciado, a partir de agora, vamos acabar sempre com o Música Maestro, porque nós estávamos muito satisfeitos com o produto Destino Saudade, que é mais que um produto, já é um amigo, não é? Um camarada, mas queríamos dar mais qualquer coisinha, e então lembramos de músicas que fazem parte da nossa vida, músicas ligadas ao mundo do desporto. Sim. Portanto, vamos a esse primeiro Música Maestro. Deve aparecer agora aqui um separador bonito que o Humberto Ferreira vai criar. Música Maestro. Por responsabilidade do Sr. Rui Miguel Tovar, o primeiro a escolher sou eu, e nós vamos fazer isto de forma alternada, e eu fui buscar uma música que eu adoro, e que é muito... não é mainstream, eu acho que pouca gente a conhece. É uma música de uma banda de Vila do Conde, chamada Sensible Soccers, que vão buscar o nome ao jogo de computador, ao videojogo. Tantas horinhas. Também tantas horinhas. Os grandes Sensible Soccers, que fazem aqui este hino instrumental a evocar a magia do Sob Evariste Dibo. Lembras-te do Dibo? Até não me lembro. Sim. Eles são vilacondenses, claro. Adeptos do Rio Ave, e provavelmente terão visto o Dibo muitas vezes a jogar nos Arcos. E então compuseram esta maravilha de alguns minutos, que eu acho que é maravilhosa esta música, e acho que consegue de facto ir buscar... aquela magia, aquela malandrice que o Diabo transportava para dentro do campo. Sim. Depois ia para os estágios da seleção e nunca mais voltava, aqueles comportamentos um bocadinho erráticos, mas era um craque. Era, sim. Lembras-te dele? Lembro-me dele, e até me lembro de falar com ele, com o Rui Malheiro, que é outro ilustre vilacondense. Um grande abraço ao Rui Malheiro. Um grande abraço mesmo. Falamos muito dele, mais em off do que em on. Mais em off, sim. E lembro-me dele e da sua energia dentro de campo, sim. Também tem a ver com o facto dessas equipas irem buscar talentos inimagináveis, e de repente, quando nos vemos em ação, ficamos bastante agradados seja com a potência, com a classe, com a veia goleadora. E esse Dibo tinha um bocadinho de tudo. Imagino as histórias dele em Vila do Conde. O Dibo fez muitos anos em França, no Grenoble, passa depois pela Turquia e pela Dinamarca, e chega em 96, no verão de 96, a Vila do Conde. Dinamarca. Faz 2 boas épocas no Rio Ave, num total de 49 jogos e 8 golos, e é contratado, e aqui é que é a surpresa para mim, que já não me lembrava disto, pelo Sporting de Braga. E ele depois acaba a jogar em 99-2000 no Sporting de Braga, com 20 jogos e 1 golo. Mas os Sensible Soccers
compuseram esta música só para os 2 anos em Vila de Conta, fique bem claro. E acho bem, merecedor. Um abraço para esta malta que faz música, e para o Divo, esteja ele onde estiver. O que será feito do Divo, hoje está, uma boa pesquisa. Deve estar no estágio da seleção ainda. Da Costa do Marfim. Portanto, despedimos hoje com a música, a canção, os sons de Sob Evariste Dibó, dos Sensible Soccers, música mestre. Um grande abraço, Rui. Um grande abraço.